Olá, bom dia ou boa tarde, conforme o momento que nos acompanhe. Seja bem-vindo ao nosso canal. Em tempos de pandemia que o mundo enfrenta, inclusive Cabo Verde, por causa do Covid-19, várias empresas e instituições readaptaram os seus serviços para continuar a garantir a qualidade sem pôr em causa a proteção dos seus colaboradores. Esta também é a realidade da Improfac, a única empresa em Cabo Verde certificada para garantir a distribuição de medicamentos e equipamentos de proteção individual. E para falar sobre o assunto, a readaptação da Improfac em tempos de pandemia, recebemos o presidente do Conselho de Administração da Improfac, Dr. Fernando Gilévora, para nos esclarecer as questões relacionadas com a readaptação da Improfac em tempos de pandemia. Antes de mais, muito obrigada, Dr. Fernando Gilévora, por aceitar o nosso convite. Antes de entrarmos propriamente na readaptação da Improfac em tempos de pandemia, nós queríamos entender como o Covid-19 afetou os serviços da Improfac. Bom, em primeiro lugar, acho que a Improfac é que deve agradecer esta oportunidade que a UniPiaget está a dar, que é para falarmos um pouco sobre a empresa. Eu começava por dizer que, na realidade, a Improfac teve que fazer uma viragem quase de 180 graus depois que chegou a pandemia, porque, em primeiro lugar, a Improfac é uma empresa que está concentrada, cerca de 75% do seu core business são os medicamentos. E há de reparar que, depois que o Covid apareceu, o Covid é uma pandemia que ainda não tem cura, quer dizer que não existe nenhum medicamento para a sua cura. Significa então que a Improfac teve de se concentrar nos chamados equipamentos de proteção individual que garantem, a prevenção. Só que esses equipamentos de proteção individual não são o core business da empresa. Mas fomos obrigados a nos adaptar. E pronto, e pensamos que as coisas acabaram por correr bem, apesar de houve períodos de muita perturbação, mas no final penso que as coisas acabaram por correr bem. Sim, teve de mudar de medicamentos para mais os equipamentos de proteção individual. Como foi feita essa readaptação? Pois, tivemos que nos readaptar porque, veja, os equipamentos de proteção individual, basicamente as máscaras, o álcool gel, as toucas, tudo isso são equipamentos de importação livre. Ou seja, você aqui em Cabo Verde tem mais de 20 ou 30 empresas que sempre importaram esse tipo de equipamentos. A Improfac basicamente importava esses equipamentos, basicamente máscaras, para as demandas do hospital, as demandas do setor público e não as demandas do grande público. O grande público estava habituado a adquirir esse tipo de equipamentos de proteção individual nas grandes superfícies, nas casas comerciais, e muitas vezes até em grandes supermercados também. Sim. Mas o que aconteceu foi que, quando se deu a pandemia e quando se dá a escassez desses produtos, existe, uma proibição da União Europeia para a exportação. Significa então que todas essas casas comerciais, essas grandes superfícies que importavam também da Europa estes equipamentos de proteção individual, ficaram bloqueados na sua importação. E então houve uma tendência de todas as pessoas voltarem para a Improfac. O que eu posso dizer é que as demandas que a Improfac passou a ter foram demandas de que nós nunca estávamos à espera. Nós não tínhamos conhecimento do mercado, acho que ninguém tinha conhecimento da grandeza daquele mercado. De repente a procura subiu de uma forma exponencial e nós fomos obrigados então a nos readaptar, no sentido de que tivemos que passar a contactar os nossos fornecedores, no sentido de também privilegiarem a entrega e o fornecimento desses equipamentos de proteção individual. Sim, e no que tange a distribuição desses equipamentos, como foi feito para garantir a proteção dos colaboradores da Improfac? Pois, a primeira coisa que fizemos foi um plano de intervenção a nível da Improfac. Ou seja, a Improfac
sendo uma empresa certificada e sendo uma empresa que trabalha no ramo da saúde, então elaboramos o nosso plano de contingência interno. Esse plano de contingência passava pela prevenção dos nossos colaboradores, passou também pela criação de um gabinete de crise, e esse gabinete de crise que orienta todas as atividades de prevenção a nível dos colaboradores. Distribuímos máscaras, álcool gel de forma gratuita aos nossos trabalhadores, distribuímos também viseiras de proteção, ou seja, toda, digamos, essa panóplia de equipamentos de proteção individual distribuímos regularmente aos nossos colaboradores, e o gabinete de crise esteve sempre atento para que pudéssemos também ter os trabalhadores, quer na sede, quer em Mindelo, prevenidos. E pronto, fomos a primeira empresa pública a fazer testes a todos os colaboradores. Pensamos que as coisas correram bem, e mesmo agora, digamos que essa prevenção já entrou na nossa rotina diária. Na rotina. Sim. Exatamente. Várias mudanças que foram feitas principalmente em prol dos colaboradores. Foram muitas exigências por parte da população no quesito equipamentos de proteção individual, principalmente com o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos. A Improfac conseguiu suprir as necessidades do mercado? Ouça, eu vou ser sincero e dizer que no princípio não. No princípio não, porque como eu disse, essa pandemia apareceu, ninguém estava preparado, nem a Improfac nem ninguém estava preparado. A procura de máscaras e de álcool gel subiu de uma forma exponencial, portanto ninguém estava preparado. Tivemos que nos readaptar. Mas tivemos que nos readaptar num contexto difícil, que é um contexto em que você tinha escassez desses produtos no mercado internacional, você tinha uma diretiva da União Europeia a proibir a saída desses produtos da Europa, e, por fim, você não tinha voos regulares. Então, esses três condicionalismos afetaram muito a nossa performance. Não foi fácil nós conseguirmos chegar a um ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura. Eu penso que só chegamos a esse ponto de equilíbrio no mês de maio, mas, pronto, tivemos que contar também com a própria colaboração da própria Infarma no desenvolvimento de produtos do álcool gel, basicamente. Mas o que eu posso dizer é que nós readaptamos, mas hoje podemos dizer que as coisas estão normalizadas. Mas também, verdade seja dita, que houve muita incompreensão da sociedade civil, da sociedade, que de repente cobravam a Improfac sobre os equipamentos de proteção individual, como se a Improfac tivesse o monopólio desses produtos. A Improfac nunca teve o monopólio desses produtos, desses equipamentos de proteção individual. A Improfac tem o monopólio da importação dos medicamentos e não desses produtos de equipamento. E agora? E o que é que está a verificar-se agora? Verifica-se aquilo que nós estávamos à espera. A Improfac investiu muito dinheiro em trazer esses equipamentos de proteção individual. Sim. E neste momento em que a União Europeia já deixou cair a diretiva de proibição de exportação, o que é que está a acontecer? Todas as casas comerciais, todas as superfícies já foram à Europa buscar as máscaras e o álcool gel a preços agora mais baixos do que aqueles preços que nós compramos, e agora a Improfac é que está com dificuldades de escoamento desses equipamentos de proteção individual. O PCA da Improfac mencionou aqui alguns problemas relacionados com os voos que foram todos cancelados. Na comunicação social, o PCA da Improfac afirmou que a empresa tem estoque disponível de álcool, gel e máscaras para até o mês de setembro. Como pretendem fazer para escoar esses produtos, já que a diretiva para o acesso a esses equipamentos está disponível agora para todos? Tem razão. Nós agora, eu acho até que, vendo bem, acho que o nosso estoque vai passar setembro. Porque quando eu fiz essa afirmação, nós tínhamos um determinado ritmo de saída do álcool gel e das máscaras e isso, mas agora com a concorrência